Bom, gente, boa tarde. Eu estou iniciando essa aula aqui para falar sobre a primeira aula da gente de Farmácia Hospitalar 2, seria ministrada hoje, tá? Mas por conta do corona, a gente está fazendo essa aula virtual aqui, ok? Vou ministrar a aula do professor José Vitorino, tá bom? Porque eu não tive tempo de preparar o material ainda de Hospitalar 2. Peguei o material dele, a gente vai ter aula em cima do material dele, tá ok, gente? Bom, na farmácia hospitalar, entre aquele monte de atribuições que a gente viu, o primeiro processo da assistência farmacêutica, a gente viu que a assistência farmacêutica vai englobar uma rede ampla de processos, tá? Vai desde do estudo para se lançar um medicamento no mercado até os efeitos colaterais, estudos de efeitos colaterais desse medicamento no pós-uso, tá bom? Então, ele tem uma abrangência muito grande. Uma dessas abrangências, no que diz respeito à farmácia hospitalar, é a logística de materiais. É muito importante essa parte, tá? A logística de materiais, ela é fundamental. Não tem apontador, era só vermelho mesmo. A logística de materiais é fundamental. O que se trata isso? É o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas, estoque de produtos semi-acabados e acabados, bem como de fluxo de informações a eles relativo, desde a origem até o consumo, com o propósito de atender aos requisitos dos clientes. Essa logística de materiais, essa definição, é uma definição abrangente, é uma definição que pode ser usada, pode ser aplicada tanto numa distribuidora de eletrodomésticos, quanto numa distribuidora sei lá, de televisões, quanto uma distribuidora de o que quer que seja, inclusive de medicamentos, inclusive de farmácia hospitalar. Então, uma das nossas responsabilidades na farmácia hospitalar é justamente a logística de materiais. E como você viu, é garantir o controle do fluxo eficiente das matérias-primas dos nossos produtos, tá? O estoque desses produtos, desses medicamentos e materiais e fluxos de informações sobre eles relativo, desde a origem deles, da onde eles estão vindo para a gente, até quem está usando, quem está pegando, quem está dispensando, para quem está sendo dispensado esse medicamento ou material, ok? Os nossos clientes são nossos pacientes, tá bem, gente? Vamos lá, próximo. Então, qual é o objetivo da gestão de estoque numa farmácia hospitalar? Garantir medicamentos e produtos para a saúde, disponibilizar medicamentos de forma segura e efetiva, buscando sempre o uso racional, garantir a rastreabilidade dos medicamentos e produtos para a saúde na instituição, ou seja, tudo que sai da farmácia, eu sei da onde veio e para onde foi. E quando foi. Isso é rastreabilidade. Eu preciso preservar a qualidade e a estabilidade desses medicamentos, manter também boas relações com fornecedores, reduzir custos e para reduzir e diminuir o custo da disponibilidade. Para diminuir o custo da disponibilidade, que tem a ver também com redução de custos, é diminuir o meu estoque. Por quê? Quanto maior o meu estoque, maior vai ser o meu capital que está parado, está imobilizado. O meu estoque não tem que ser grande, o meu estoque tem que ser eficiente, porque eu preciso trabalhar com o mínimo de medicamentos estocados possível, mas para garantir o abastecimento. Eu não posso ter muito para ficar entulhada de coisa, porque isso é dinheiro, isso é investimento, então eu não posso ficar entulhada de coisa na minha farmácia, porque posso perder por validade, é pior para controle, posso perder por desvios, tá? Então, eu tenho que diminuir o estoque ao máximo possível, mas eu não posso diminuir muito de forma a que o paciente precise do medicamento ou do material e eu não tenha por erro de
de controle de estoque por erro de solicitação do pedido. Então, o meu pedido tem que estar entre o 8 e o 80, tem que estar ali no 40. Eu não posso pedir muito para não ter excesso de medicamentos e perda de produtos, né? Perda de dinheiro com isso. E também eu não posso ter pouco e perder, não abastecer, não atender o meu cliente, que é o meu paciente. Tá? Então, quanto mais eu diminuir o custo da disponibilidade, tá? Eu vou evitar isso aqui, aumento do capital imobilizado, eu vou evitar perdas por vencimento e deterioração e vou evitar procedimentos inadequados de armazenamento, porque vai chegar uma hora que vai ter tanta coisa que não vai ter onde colocar. Então, vai começar a colocar no chão. É certo isso? Não, não é correto. O armazenamento tem que ser feito de forma adequada. Tá ok, gente? Passar aqui para o outro. Parâmetros prévios. Os medicamentos, os produtos, eles precisam primeiro ser selecionados, e é selecionado justamente por aquela comissão que a gente falou nas últimas aulas do ciclo 1, comissão de farmacoterapêutica, tá? Essa comissão de farmacoterapêutica vai verificar quais são os produtos que vão entrar na minha farmácia. Por quê? Existe uma série de critérios que primeiro precisam ser cumpridos para que a gente possa decidir o que vai entrar e o que não vai entrar. Gente, eu não posso querer comprar todos os medicamentos para a farmácia, não existe isso, tá? Eu preciso selecionar quais que eu vou comprar, qual a quantidade que eu vou comprar, tá? Qual material médico hospitalar que eu vou comprar e quanto que eu vou comprar disso. Ok? Isso vai depender de quem? De quem é o meu público-alvo, de quem eu vou atender e qual é a especialidade da minha unidade. Dependendo disso, eu vou fazer a minha lista, a minha seleção pela comissão de farmacoterapêutica, que a gente está envolvida aqui dentro também. Precisa sempre de um responsável pela farmácia para fazer essa solicitação aqui, tá? Bom, nós vamos primeiro selecionar os produtos, vai fazer a especificação, que é a descrição técnica de todos os itens, sejam eles medicamentos, sejam eles material médico hospitalar. Ah, não é só colocar dipirona? Não, não é só colocar dipirona. É colocar a dipirona, qual é a forma farmacêutica dessa dipirona? É comprimido? É gota? É ampola? É suspensão oral? Eu esqueci. Para laxante, esqueci o nome. Esquece. Enfim, tem várias formas farmacêuticas da dipirona. Então, eu preciso especificar qual é a forma farmacêutica dessa dipirona, qual é a dosagem que ela está tendo, quantos comprimidos vem qual a miligrama, qual o volume, no caso de uma ampola, qual o volume daquela ampola. Eu preciso descrever tudo isso. Vou fazer a classificação e codificação dos itens. O que é classificação? Existem na farmácia hospitalar duas classificações, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Existem na farmácia hospitalar duas codificações. São duas curvas que a gente faz a classificação dos itens. Aliás, em todo controle de estoque existe essa classificação, tá? A gente faz o controle dos itens através da criticidade pela curva XYZ. E a gente faz a classificação pelo preço da curva ABC. XY é criticidade. Gente, eu não vou conseguir escrever criticidade aqui, então me desculpa, tá? XYZ é criticidade, ABC é preço, é valor, tá? E a gente vai ver isso mais tarde, bem devagarzinho. É necessário um controle eficaz de estoque. É necessário um controle eficaz de estoque. É necessário protocolos de uso de medicamentos e material médico hospitalar. Esses protocolos de uso aqui são apenas para medicamentos e material médico hospitalar de alto custo ou alto risco de uso, tá?
Em medicamentos comuns, medicamentos que saem muito de baixo custo, a gente geralmente não cria protocolos. A gente só vai criar protocolos. O que é protocolo? Vai ser uma uniformização de uso daquele item, tá? Exemplo, vou botar aqui para vocês. Não quero não, descarta. Exemplo, deixa eu botar aqui para vocês. Existe um medicamento na farmácia hospitalar chamado de Alteplase. O preço da Alteplase, e esse aqui tá até barato. Um frasco, R$ 1.338,47 a R$ 1.528, tá? Um frasco de Alteplase é isso aqui, um frasco. Para se tratar IAM, infarto agudo do miocárdio, é necessário 2 frascos de Alteplase. Então, a gente vai criar um protocolo para uso do Alteplase, porque ele é muito caro. E o médico vai usar esse Alteplase somente se realmente for necessário. Se não for necessário, o médico vai estribuchar, vai se despentear, vai se descabelar, mas ele não vai usar. Entendeu? Por quê? Porque é muito caro. Então, nesses casos, a gente cria um padrão de uso, só vai usar nessas condições. Tá? Quais são as condições de uso do Alteplase? Primeiro, eu preciso de um eletrocardiograma que dê supra de ST. Deixa eu ver aqui, protocolo, ver se acha aqui. Vamos ver. Aqui é o uso do Alteplase, não vai ter não. Eu primeiro preciso de um eletrocardiograma que dê uma supra de ST. O que é ST? É esse padrão aqui, ó. Tá? Síndrome supra de ST. É esse padrão aqui. Linha de base, essa aqui. Então, eu tenho um ponto J aqui, supra-ST é isso daqui. Supra-ST está de 2 milímetros. Ele não está começando aqui na linha de base, está começando acima. Por isso que é supra-ST. Eu preciso ter o eletrocardiograma com este padrão aqui, tá? E precisa que as dores do paciente tenham começado antes de 12 horas. Se não começou antes de 12 horas, se começou depois de 12 horas, o paciente tem mais de 12 horas com dor, com dor no peito, tá? Pericordial, acho que é esse o nome que fala. Tem mais de 12 horas. Tem mais de 65 anos. E não tem aquela supra de ST, não vai usar o Alteplase. Então, isso são protocolos que são feitos pela própria farmácia de como que vai usar, em que condições vai usar aquele medicamento ou aquele material médico hospitalar, tá? Geralmente, a gente aplica isso para antibióticos, também existe protocolo de uso de antibióticos, e para materiais que são mais caros, ok? A gente vai fazer controles de segurança também. Estudos de demanda, o que é isso? Estudos que vai me determinar o quanto de material que vai ser necessário para aquela minha farmácia funcionar. Eu vou precisar de quanto? Então, a gente faz um estudo para verificar quantos leitos vou ter, qual vai ser minha capacidade máxima. A minha função é saber que eu preciso atender a todos os pacientes, tá? Mas eu não posso pedir demais, senão eu vou comprometer o orçamento. E eu não posso pedir de menos, senão eu vou comprometer o atendimento, tá? Eu preciso ter uma média, eu preciso ter fazer um pedido ajustado. E eu tenho que levar em conta também variações sazonais. O que é variações sazonais? Dependendo da época do ano, eu vou ter mais agravos de uma doença, de uma infecção, de um tipo de um acometimento da saúde, do que outros. Então, eu preciso levar em conta que, por exemplo, na época de frio aqui no Brasil,
meado do ano, a gente tem um aumento das doenças respiratórias, dos acometimentos respiratórios. Então, nessa época aqui, geralmente vai ser dispensado mais hidrocortisona, metilprednisolona, tá? Medicamentos que tratam da área pulmonar, tratam da área melhoram a respiração do paciente. Então, a gente precisa verificar essa variação aqui. No verão, a minha preocupação é com dengue. Minha preocupação são com doenças com diarreia por causa das chuvas, enchentes. Então, no verão, a minha preocupação é outra. No inverno, a minha preocupação é uma, no verão é outra. Mas isso existe, variações sazonais, e a gente precisa estar preparado para elas também. Tá? E para gerir melhor, fazer uma melhor gestão do meu estoque em farmácia hospitalar, a gente usa ferramentas de atualidade, que é uma dessas usadas e mais comum é 5W2H. São 5 Ws e 2H, tá vendo? Esse em inglês. Primeiro é quem vai comprar, o que e quais itens comprar. Isso aí quem vai decidir é a comissão de farmacoterapêutica. Quando vai comprar? Qual é o fornecedor? Eu vou precisar de um cadastro dos fornecedores. E quanto comprar e quanto custa? Tá bom? Como vai comprar? A gente geralmente respondendo essas perguntas aqui é um bom início para começar a se pensar no estoque de farmácia hospitalar, tá? Requisitos ao processo, eu preciso de ter recursos humanos, eu preciso de tecnologia da informação e eu preciso de indicadores para fazer o monitoramento, tá? A farmácia hospitalar, ela vai estar ligada à área administrativa, ao setor de suprimentos e ao setor de financeiro por causa desses requisitos aqui, ok? A gestão de medicamentos. Gente, desculpa, estou em casa com criança, então vai ter barulho, tá? Gestão de medicamentos. A gestão de estoque de materiais essenciais, que exige por sua especificidade aprofundado conhecimento, tanto da nomenclatura dos medicamentos, quanto dos esquemas terapêuticos, também da estabilidade e conservação dos fármacos, da tecnologia farmacêutica e controle da qualidade e planejamento de estoques, tá? Isso daqui é obrigação nossa saber. Tá ok? Tem como decorar? Não, não tem como decorar. Alguns que saem mais a gente vai acabar aprendendo, mas decorar, principalmente a estabilidade, não tem. Mas existem programas, existem arquivos, existem documentos, existem tabelas que dá isso pra gente. O importante é a gente saber como achar, tá? Onde a gente achar, como a gente procurar isso, ok? Não tem necessidade de decorar nada, mas é necessário saber onde procurar. Tá bom, gente? Por que essa estabilidade é importante? Por exemplo, o metilprednisolona. Tá? Na unidade que eu trabalho, não é um medicamento que tinha costume de vir muito pra gente. Então, quando chegava 5 frascos, 10 frascos, principalmente numa época de alta demanda, que é mês de junho, julho, médico, entra muita criança com problemas respiratórios e metilprednisolona é uma das armas, é um dos arsenais que o médico tem em mãos, gosta de ter para poder tratar dessas crianças. Só que, por eu ter pouca unidade, eu apelava para a estabilidade dela. Porque a metilprednisolona ela tem estabilidade de até 7 dias se eu mantiver essa metilprednisolona em geladeira e fizer a diluição dela com o diluente específico que acompanha o medicamento. Então, eu obedecendo alguns requisitos, eu consigo conservar essa metilprednisolona por 7 dias. E sendo um medicamento que se usa um quantitativo muito pequeno, 0,2 mililitros, 0,3 ml, 0,4 ml, usa muito pouquinho, eu tenho uma maior duração daquele frasco, uma maior duração daquele medicamento. E a gente consegue atender várias pessoas por causa disso, tá? Ele tem estabilidade.
ou atender o mesmo paciente durante vários dias. Tá bom, gente? Que não vai ver aqui. Bom, vamos lá. Qual é o fluxo de um material, seja ele medicamento ou material médico hospitalar? Eu primeiro preciso ver a necessidade. Depois de eu verificar a minha necessidade, se eu tenho a necessidade desse produto, eu tenho que verificar a qualidade, as características e a essencialidade dele. Aí eu vou decidir se vou padronizar ou não. Padronizando, eu vou gerar a licitação para fazer a aquisição dele, tá? Vou ter cuidado com o armazenamento, fazer o armazenamento da forma correta, fazer a distribuição da forma correta, fazer o controle da forma correta, tá? E essa aquisição com controle vai me dar a gestão desse medicamento. Tanto a aquisição desse medicamento quanto a distribuição precisam ser controlados. Eu preciso saber o que entra, eu preciso saber o que sai, tá? Bom, sistemas de controle de estoque. Esse sistema de controle vai permitir um histórico dessa movimentação de estoque, vai me dar um nível desse estoque, dados sobre esse consumo, quanto que está saindo, quanto que não está, meu consumo médio, seja mensal, semanal, tá? Eu vou ter por causa desse sistema de estoque. Se eu tenho demanda atendida, se eu tenho demanda não atendida, o que é demanda não atendida? Foi necessário o material ou o medicamento e eu não tinha na farmácia para atender. Isso é importante? Muito, porque me diz que eu preciso comprar aquilo que eu já estava comprando, preciso levar em conta nos cálculos aquilo que eu já estava comprando ou aquilo que eu já tinha, mas aquilo que foi solicitado, aquele quantitativo que foi solicitado e eu não tive para atender. Tá bom? Então, a minha demanda precisa ser maior, eu preciso aumentar a minha demanda. Minha demanda não, minha demanda foi maior do que o meu medicamento, eu preciso aumentar o meu pedido, eu preciso aumentar a minha solicitação, tá? Ok. Sistemas de controle. Um dos sistemas de controle que se usava muito é esse sistema manual aqui, gente. Não funciona, tá? Não funciona. Por quê? São fichas de prateleira. Eu pego a fichinha, eu acho que eu tenho aqui isso. São fichas de prateleira, é isso aqui. Eu coloco o código, tá? O artigo aqui, coloco a data, número da nota fiscal, ou número de requerimento. Se foi entrada, é número de nota fiscal. Se foi requerimento, é número de saída. Tá? Quanto que entrou? Qual foi o meu saldo? Tá? E, enfim. Então, chega aqui. Chegou o material para mim. Eu vou preencher a data que chegou, o número da nota fiscal aqui, a quantidade que chegou e o saldo que agora tenho aqui. Aí me pediram 10 para o setor de emergência. Aí eu vou botar a data aqui, o número da requisição de saída, quantidade 10 aqui que foi solicitado, e o saldo aqui é esse valor que estava aqui, menos 10. Setor de emergência aqui. Qual é o problema desse controle? Nem todo mundo preenche. A galera vai ficar naquele vucu-vucu na hora de liberar, que todo mundo quer ser atendido ao mesmo tempo. Vai ser liberado o medicamento para o setor sem estar preenchido esse negócio. Depois a gente não sabe, não lembra de todos os medicamentos que foram, de toda a quantidade que foi para todos os setores que foram. Esse método aqui não funciona. Graças a Deus está sumindo. Existem ainda alguns locais que trabalham com ele, mas isso é muito ruim, tá? Dificuldade de manipular. Tem como manipular dados? Eu posso dizer que saiu o medicamento dali sem ter saído. Tem como fazer erro individual aqui e erro da equipe inteira. É impossível de gerenciar individualmente, ou seja, imagina controlar toda a farmácia com estoque daquele. Não dá. Pouca agilidade para pesquisa, eu não consigo fazer uma demanda de consumo médio, mensal ou semanal em pouco tempo, impossibilita cruzamento de dados. Então, sistema de controle manual, não, gente, por favor, não. Graças a Deus essa coisa está sumindo. Qual é o legal? Um sistema eletrônico.
Porque um sistema eletrônico eu vou criar uma base de dados e nisso eu vou poder fazer cadastro dos produtos, cadastro dos fornecedores, cadastro dos setores que eu estou saindo. Vou poder colocar grupos de fármaco, posso separar em antibióticos, medicamentos sujeitos a controle especial, posso separar em, sei lá, em anti-inflamatórios, posso separar, ou seja, posso criar os grupos que eu quiser criar, medicamento para carrinho, posso criar o grupo que eu quiser criar dentro desse sistema eletrônico. Posso colocar sobre grupos de fármaco, posso colocar princípio ativo, produtos, as frações dos produtos, posso inserir também o que é muito importante, data de validade, o número de lote. Então, eu sei quantas amostras, quantas ampolas eu tenho. Vamos colocar aqui a pobre coitada da dipirona. Quantas ampolas eu tenho de dipirona no setor de emergência, no setor de medicação. Porque é tudo enviado através de sistema eletrônico, tá? Eu posso pistolar e posso saber qual é a data daquele medicamento que foi enviado para lá. Ok? Bom, vamos lá. Classificação dos materiais hospitalares são agrupamentos simples e objetivos dos materiais, visando facilitar a codificação. Eu posso classificar os materiais na assistência farmacêutica hospitalar em medicamentos, material médico hospitalar, saneantes, geralmente não fica na farmácia hospitalar saneantes, tá? Insumos farmacêuticos, material de embalagem e produtos químicos. Só um minutinho, gente. Desculpa, meu marido tinha esquecido que eu tô trabalhando aqui, fazendo vídeo. Vamos lá. Então, saneantes, dificilmente a gente vai ter numa farmácia hospitalar, geralmente é classificado como material de limpeza, tá? Mas existem alguns mais específicos que são usados como detergentes enzimáticos, ácido peracético, são materiais especiais, tá? Nesse sentido, sim, vai ficar com a gente. Agora, cloro, álcool 46%, isso aí é material saneante básico, vai ficar já com a limpeza. Insumos farmacêuticos, material de embalagem, esse material de embalagem é importante se a gente trabalhar com fracionamento de materiais e produtos químicos. No caso de uma farmácia que faça manipulação, tá? Uma farmácia hospitalar que faça manipulação. Benefícios do sistema eletrônico. Eu tenho uma maior facilidade, uma maior agilidade, confiabilidade nos meus dados. Eu posso interpolar dados. O meu tempo é melhor aproveitado. Eu monitoro o uso e eu consigo fazer farmacovigilância. Eu consigo verificar se aquele medicamento que foi para lá está gerando algum efeito, material que foi, medicamento que foi para o paciente na enfermaria, está gerando algum efeito tóxico nele, algum efeito indesejado, e por que esse efeito está sendo gerado? Eu consigo fazer a farmacovigilância. Então, sistema informatizado integrado, tá? Vou fazer o cadastro de produtos, cadastro de pacientes, cadastro de fornecedores, cadastro de setores, tá? Isso pela nota fiscal, uma nota de devolução, ou inserir dados, tá? A saída de dados através de requisição, de prescrição e de perdas vai me gerar dados para faturamento hospitalar, para controle de estoque, para receita e resultado, para as consultas, tá? Isso tudo vai me dar a minha movimentação do sistema que vai interferir no custo da minha unidade, ok? Uma boa gestão de estoque é uma gestão barata, é uma gestão que não tem desperdícios, é barata no sentido de não gerar desperdício, ok? Não vai ter custos desnecessários, prejuízos desnecessários, tá, gente?
Se eu tiver um código de barras, vai ser melhor ainda, porque vantagem, elimina a codificação e a digitação, então o dado sai mais confiável ainda. Posso fazer controle de lote e validade, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, que eu consigo verificar, eu consigo visualizar que no setor tal foi enviado para lá 10 ampolas do medicamento que está para vencer daqui a 2 meses, próximo do vencimento. Então eu posso chegar naqueles 2 meses lá e falar, tem 10 ampolas que foi enviada lá tal dia, vamos lá ver como é que tá? Ah, já foi usado. Porque a partir do momento que eu tenho código de barra aqui, a enfermagem lá também tem. Então ela vai pistolando o que ela vai usando e aquilo vai saindo do estoque dela também. Tá? Então a gente tem um controle do lote, da validade, tem exatidão do processo e tem esse processo em tempo real. Desvantagens, eu vou precisar etiquetar, preciso de uma impressora, preciso de uma leitura de código de barras. Só que isso é um investimento inicial, vai me dar um retorno mais tarde, tá? Muito bom, por sinal. Essas aqui são as legislações sanitárias que fazem, né, abordam a aquisição de medicamentos e outros produtos na área da saúde, ok? Não quero falar sobre isso. Em órgãos privados, eu vou fazer pesquisa de preços no mercado, vou cadastrar os meus fornecedores, cada instituição tem a sua norma particular de aquisição de medicamentos e insumos, e normalmente se fazem cooperativas. Por quê? Eu posso juntar várias unidades, tá? Vários hospitais, vamos dizer, de médio porte, e pedir uma quantidade maior de medicamentos e materiais e distribuir por esses hospitais. Isso vai ser bom porque eu posso diminuir o preço, o custo desses medicamentos, desses materiais, tá? Eu compro grande quantidade para não uso meu, porque eu não vou gastar aquilo tudo, mas para uso de 5, 6, 7 unidades diferentes. Aspectos a serem observados em órgão privado, existe número mínimo de cotações. Normalmente, não se faz cotações apenas com 3, 4 fornecedores, se chega ao número mínimo. Quem vai dizer que número mínimo é esse? As normas particulares daquela instituição, tá? Existe um preço objetivo, precisa da aprovação da compra, a definição de prazos de entrega e pagamento e faz o registro de compras. Nos órgãos públicos, só acontece aquisição mediante licitação. Não se tem aquisição em órgão público sem licitação. Ou melhor, até tem, mas em casos muito particulares. Na maioria das vezes, precisa-se de uma licitação. E o que é a licitação? É um processo, é um mecanismo que se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do instrumento objetivo e dos que lhes são correlatos. Isso está na lei, tá, gente? Qual o conceito de licitação? Um procedimento administrativo pelo qual um órgão público seleciona a proposta mais vantajosa dos seus interesses mediante condições estabelecidas em um edital. Edital de licitação precisa de ter qual é o objeto da licitação, a especificação detalhada de cada item, é detalhada mesmo, gente. Eu estive observando a licitação de materiais correlatos, materiais médicos hospitalares. Então, por exemplo, uma agulha, são 3, 4, 5 linhas para se definir qual é a agulha que vai comprar. É o tamanho, a espessura, se é lubrificada, se não é, se tem se o encaixe dela, de que tipo que é o encaixe dessa agulha na seringa, se é de rosca, se não é de rosca. Olha, é muito detalhe, tá? É necessário documentos, solicitações de amostras, geralmente a gente pede amostras do produto para verificar a qualidade,
Precisa-se de saber por quanto tempo aquele contrato vai ser vigente. Existem sanções para descumprimento dessas normas, tá? Tanto para o fornecedor quanto para unidade, né, de que está solicitando o material. Critérios para julgamento, critérios de reajuste de preço, prazos para pagamento. Bom, aqui são modalidades, não tenho interesse de falar para vocês sobre isso, tá? São modalidades de licitação, tá? Existe a concorrência, existe o pregão, existe o convite, existe dispensa de licitação e existe inexigibilidade, Jesus, inexigibilidade de licitação, ok? A modalidade de registro de preços. O que é registro de preços? Não existe número mínimo de participantes, tem vigência de 12 meses e pode ultrapassar o ano fiscal, não há valor estimado, os preços não podem ser reajustados, não há obrigatoriedade de compra. Ou seja, nesses, aqui ó, registro de preço, aqui tem, aqui tem, aqui tem, não, aqui não tem registro de preço. Então, são critérios, né, dessas modalidades, é um dos critérios dessa modalidade, que tem vantagem. Ok. Agora, dispensável de licitação. Qual é o dispensável de licitação? Esse aqui. Com valores de até R$8.000, tá? Tempo necessário para obter a resposta de no mínimo 3 cotações. Faz 3 cotações e obtém resposta. Geralmente são itens emergenciais. Olha aqui. Emergência é uma demanda momentânea. Licitação deserta. Licitação inexigível. Quando eu tenho um fornecedor exclusivo, comprovado com carta emitida por órgão de registro comercial. O que é isso? É aquele produto que só uma pessoa no Brasil tem para vender, tem para fornecer. Não existe outra pessoa que tenha para fornecer aquele produto. Então, é um fornecedor exclusivo, tá? Não existe, vai fazer licitação como? Ele é a única empresa que faz, não tem como concorrer preço, não tem como licitar em outra situação. Então, licitação inexigível quando não exige a licitação, quando o fornecedor é exclusivo. Vai precisar de uma fita nova. A programação. A programação tem o objetivo de garantir que os medicamentos previamente selecionados pela Comissão de Farmacoterapêutica, nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades da população, em um determinado período de tempo. O que vai influenciar a minha programação? A área física da farmácia hospitalar. Se eu tenho uma farmácia hospitalar pequena, não posso exigir colocar muita coisa lá dentro. A demanda, recursos financeiros, variações sazonais, padronização de medicamentos, itens de aquisição crítica e pontos de ressuprimento. A gente vai ver isso devagarzinho, tá? Vou dar um intervalinho, gente, colocar até aqui, para não ficar muito grande. E mais tarde a gente coloca o restante, tá bom? Deus abençoe vocês. Igual o YouTube faz.